Paraísos Verdes. República de Coral, Micronésia. Palau. Na criação do mundo havia um gigante de seu nome Uab, que comia tanto que o seu corpo acabou por rebentar em centenas de pedaços. Esses pedaços formaram as ilhas de Palau. No sul do arquipélago, as Rock Island oferecem um espetáculo grandioso de bolas verdes e musgosas sobre águas de cor azul turquesa. É um local inteiramente protegido. Algumas ilhas estão mesmo fechadas ao público há mais de 50 anos. Restam algumas que podem ser exploradas. E por isso mesmo nada melhor do que usar o caiaque. O Ken é um nativo de Palau. Há 5 anos que serve de guia aos turistas neste labirinto de pequenas ilhas. As Rock Islands são atualmente ilhas desabitadas. Foi contudo aqui que começou a história do povoamento da ilha. A gruta da antiga aldeia testemunha esta história. Tudo começou cerca de 1000 anos antes do nosso tempo. A água que cai ali de cima é água doce. Aqui na ilha caem todos os anos 3,65 metros de água da chuva. Neste clima tropical, as plantas colonizam todos os espaços da ilha. Há muitas espécies, nomeadamente de palmeiras, que apenas podem ser encontradas aqui nas Palau. As raízes que vêem mergulham em direção ao solo, à procura de água. As ilhas são como esponjas a absorver a água da chuva. As raízes sabem procurar a água. As árvores proliferam por toda a ilha, dando-lhe esta forma de cogumelo. Ao olharmos para este amontoado de rochas, não podemos esquecer que há centenas de anos estas rochas formavam um imenso telhado sobre a ilha e um belo abrigo para nos protegermos das chuvas. Também eram ótimas para nos defendermos do exterior, porque as ilhas são escarpadas e com ravinas abruptas. Nesta gruta encontramos ossadas humanas. Algumas das cavidades serviam de túmulos. Os homens que aqui viviam retiravam o seu alimento do mar e depois progressivamente foram-se apercebendo de que havia mais abundância no norte, nas ilhas de maiores dimensões, mais favoráveis ao cultivo da terra. Foi assim que se fez o povoamento de Palau. Daqui, no sul do arquipélago, para norte. Desde que os homens partiram para o norte da ilha, que uma natureza virgem reina mestre e senhora sobre as Rock Islands. O caiaque permite circularmos mais próximo das ilhas e assim compreendermos a sua forma.
A base foi esculpida pela erosão das ondas, das marés, por pequenos moluscos e pelo fluxo das águas ácidas sobre o calcário. Aqui podemos ver os destroços de um caça. Foi abatido durante a operação Desecrate One. Desecrate One é o nome de código de um ataque aéreo levado a cabo pelos americanos em 1944. Aviões, navios de guerra. Nas águas de Palau abundam os destroços para grande regozijo dos mergulhadores. É difícil imaginar que estas paisagens idílicas foram outrora o cenário de violentos combates. Depois de ter sido uma colónia alemã até ao final da Primeira Guerra Mundial, Palau passou para o domínio japonês. Em 1944, os americanos desembarcaram no sul do país. Foi um combate tão mortífero quanto estrategicamente inútil. A partir daí encontramos vestígios do conflito um pouco por todo o lado. Tirar partido das ilhas é também tomarmos o nosso tempo para pararmos na enorme variedade de pequenas praias solarengas que ponteiam as ilhas. Aqui estamos nós, na praia de Marvin. Os turistas não estão sozinhos. Os habitantes de Palau vêm aqui passar o fim de semana com alguma frequência. Alguns peixes, uma fritada de pepino do mar e um dolce far niente. Para Ken, o guia também está na hora de sucumbir ao seu prazer favorito. O meu saco de energia. O seu estimulante, no pequeno saco que nunca o abandona, é o betel, uma espécie de planta aromática que quase todos os nativos dos Palau mascam ao longo do dia. Uma pequena noz de areca ou avelã da Índia, um pouco de cal proveniente do pó de coral e alguns outros ingredientes. E isto é tabaco. Por que é que juntas tabaco? É apenas para lhe dar um pouco de gosto. Antigamente só usavam uma folha de menta em pó. Isto é menta em pó? Sim, é o que lhe dá esta cor avermelhada. Com um efeito ligeiramente embriagante e redutor do apetite, os naturais de Palau são viciados nesta mistura. Não há nada melhor, serve-te. Obrigada, mas acho que vou passar. Estou a sentir o sumo. Nada mal. Not bad. Mas a razão essencial pela qual os turistas vêm até Palau é a procura de sensações diferentes. Aqui o desporto rei é o mergulho submarino no cenário majestoso das Rock Islands. O comandante Cousteau classificou os fundos submarinos da ilha por entre os mais espetaculares do mundo e desde então os mergulhadores não têm feito outra coisa senão passar a palavra. Vêm dos 4 cantos do mundo para explorar lugares de mergulho considerados míticos. Estão todos a ver-me? Se houver corrente, sugiro que nadem mais devagar. Deixem-se levar pela corrente. E verão que a queda é realmente soberba. Tim já fez mais de 1000 mergulhos nas águas de Palau. E antes de ser monitor, era guarda florestal nas Rock Islands. Não se esqueçam de olhar para o fundo, pois nunca se sabe. Talvez tenham a oportunidade de ver passar algo belo. Ok, a piscina está oficialmente aberta.
encontrar um náutilo é contemplar um pouco a pré-história. Este cefalópode quase não mudou de forma nos últimos 400 milhões de anos. De pontas brancas, tubarões cinzentos dos recifes, tão inofensivos quanto um Napoleão para os mergulhadores. Os escoalos são uma espécie protegida nas águas de Palau e viemos até aqui apenas para os observar. E sob o olhar indiferente das barracudas, aqui está a rainha das águas de Palau, a Raia Manta. Para observar esta gigante bonacheirona, basta esperarmos na sua estação de limpeza. As raias circulam lentamente para deixarem trabalhar os labros limpadores, que lhes limpam a boca e desembaraçam as brânquias de todos os parasitas. Esta riqueza submarina e a incrível preservação de Palau só se explicam pelas recentes leis de proteção dos espaços naturais. Antes dessas leis, existiam já regras tradicionais bastante rígidas que interditavam a pesca durante os períodos de reprodução, protegendo assim determinadas zonas. A ilha de Nemelis é propriedade dos chefes tradicionais. Apenas a praia está aberta aos turistas e só há 6 meses. Foi lá que o grupo de mergulho de Tim parou para descansar. Ficámos espantados com tudo isto e já viajámos por muitos países, como o Bornéu, que também é uma floresta virgem. Mas aqui temos a impressão de que a natureza não foi tocada, que se encontra no seu estado absolutamente primitivo. Os nossos antepassados protegiam a natureza porque era o seu meio de subsistência. Viviam dos recursos naturais. Claro que atualmente o governo considera a natureza como uma fonte de receita, porque os turistas vêm até à ilha graças a ela. Mas antes disso, já os nossos antepassados haviam feito escolhas destinadas a protegê-la. Preserve and protect them. A norte das Rock Islands, no sul de Koror, a maior cidade do país, estende-se a grande ilha de Balbedaob, um território inteiramente virgem e pouco povoado. Foi aqui que Francis Torry-Byong decidiu estabelecer-se.
Este pioneiro do turismo explorou a ilha até ao mínimo dos recantos e descobriu os principais locais de mergulho. Mas há alguns anos decidiu lançar-se na plantação florestal em terrenos da família. Esta árvore é um caju. E esta também. Francis também plantou tecas, nónios e limoeiros. E gostaria que os outros habitantes das ilhas seguissem o seu exemplo. Aqui apenas o ambiente permite gerar receitas. Mas a dada altura temos de ter cuidado e abrandar para não destruirmos a ilha. Eu fui parte integrante da indústria de mergulho e continuo a ser. E vejo perfeitamente que não podemos continuar a este ritmo. Foi por isso que decidi tentar outra coisa e começar a plantar árvores. É um projeto a longo prazo e espero sinceramente que resulte. A iniciativa é nova em Palau. As terras do arquipélago quase não estão exploradas. Esta árvore não é de Palau, fui eu que a trouxe para cá. Permite que melhore a terra e que as outras árvores cresçam mais. Além disso, é o género de madeira que poderíamos utilizar como material de construção. Vou tentar ganhar dinheiro desta forma. Não o faço por mim, que já conto pouco, mas sim pelos meus filhos. Eu já estou velho demais. Francis instalou-se ao lado da sua plantação. Construiu a sua casa sobre uma antiga mina de bauxite, explorada pelos japoneses no período que decorreu entre as duas guerras. 70 anos depois, a natureza ainda não reclamou os seus direitos. Prova viva do frágil equilíbrio destas pequenas ilhas. Eu falo muito da proteção do ambiente. Mas com a idade e a experiência de vida penso que o maior inimigo da natureza é a pobreza. Se a nossa economia não melhorar, as pessoas tentarão sobreviver através de todos os meios possíveis. Se alguém lhes oferecer muito dinheiro para destruir este lugar, as pessoas vão aceder. É por isso que tento mostrar que há outras maneiras de fazer dinheiro, de sobreviver, e ao mesmo tempo melhorar o meio ambiente. Penso que as duas coisas podem andar de mãos dadas. O caminho é estreito. Aqui está a nova capital da ilha. Melekeok, uma espécie de Capitólio no coração da selva, financiado e construído pelos tailandeses, que estão bem distantes das preocupações ambientais de Francis. Não é fácil ser um pequeno país e um pequeno paraíso ao mesmo tempo. Muitos habitantes de Palau têm a perfeita consciência deste frágil equilíbrio. Estamos agora no sudoeste da grande ilha, no estado de Aymelik, grande como um cantão francês e com 300 habitantes. Leilani Reklai é a governadora. Em Aymelik, o testemunho mais visível da cultura desta região é o bai, a casa tradicional. É o edifício onde antigamente se reuniam os chefes. Era aqui que os rapazes eram iniciados nas artes da guerra. Aliás, chamamos a isto a Casa dos Homens. É utilizada para eventos importantes. Quando o representante de outra aldeia vem visitar a nossa, por exemplo, alojamos as pessoas nesta casa comunitária. Antigamente existiam bastantes. Estas casas tradicionais são hoje escassas. Foram destruídas pelo tempo, pelas intempéries, pelo esquecimento. O povo de Palau quase entrou em extinção e com ele a sua cultura. São agora cerca de 20 mil. Antes da chegada dos europeus e das suas doenças contagiosas, eram cerca de 80 mil.
Sabem, eu penso bastante nas pessoas que aqui viveram antes de mim, em particular na minha família, no meu clã, nos meus antepassados, e na viagem que me trouxe até aqui. O que mais me marca é um sentimento profundo de tristeza, mas também de orgulho. Fico triste quando penso na riqueza desaparecida da nossa história passada. Mas sinto-me orgulhosa ao mesmo tempo por essa história ter existido e por ainda fazer parte das nossas vidas. Essa é a razão pela qual eu invisto bastante na preservação e no renascimento da nossa cultura. Simplesmente porque é o que nos diferencia dos outros povos e é o que nos torna o que somos hoje. O estado de Aymelik é atualmente bastante povoado. Nos locais onde antes existiam aldeias e plantações, existe hoje uma selva primitiva e quase impenetrável. É lá que Leilani leva a cabo as suas pesquisas sobre os vestígios deixados pelos seus antepassados. Agora está tudo coberto pela selva. Por um lado, isso é bom, mas por outro, é difícil distinguir o que restou. Faz-nos acreditar que é a natureza a reclamar o que é seu depois de tudo o que fazemos ao ambiente. A selva reclamou o que é seu de direito. Falta-nos a explorar os quilómetros de caminhos que percorrem a selva e que ligavam as aldeias umas às outras. Das aldeias restam apenas plataformas de pedra, sobre as quais se elevavam os bai. Com o passar dos anos, tudo ficou coberto de selva. Antigamente, os chefes impunham o chamado mandli, um trabalho de limpeza. Esta zona era constantemente limpa. Mas com a migração para a grande cidade do país, a selva começou a progredir. Há que salvar uma parte importante do património. O sonho de Leilani é ver um dia os turistas a circular na selva sob o olhar atento dos seus antepassados. Francis deixa regularmente a sua plantação para continuar a exploração de uma ilha que nunca deixou de percorrer. Estamos em Kayangel, um atol a norte de Palau. Após 2 horas de barco, Francis chega à ilha. Kayangel é um pequeno condensado do modo de vida dos habitantes das ilhas. Bom dia. Sim, estamos no porto de Kayangel. Não, o barco já partiu há 1 hora.
Não interessa quem pede ou o que pede. É este o típico modo de vida nas ilhas. Todos dependem uns dos outros. Tu coças as minhas costas e eu coço as tuas. Há café para todos e um abrigo para os convidados. Café público, água, bananas. Banana, very good. Tudo vem da ilha. Não são vendidas porque se estragam rapidamente. São suculentas, mas só quando estão frescas. Apenas as pessoas daqui podem beneficiar desta dádiva. É pena o resto do mundo não poder provar. Na ilha vivem cerca de 60 pessoas. A escola conta com apenas 16 alunos. A subsistência cotidiana provém da pesca, dos frutos e, claro, da indispensável noz de coco. A única atividade económica real da ilha é o fabrico de tadau, a cal, um ingrediente indispensável para mascar o betel. Good morning. Magandang umaga. O tadau é produzido a partir de rochas de corais mortos que são queimadas durante 24 horas com a ajuda de madeira. As rochas tornam-se friáveis e são depois esmagadas e filtradas até se obter um pó fino. Quanto às rochas, não há problema. O problema é a escassez de árvores na ilha. Vou tentar convencê-los a alterar o modo de produção e a utilizar outro método de combustão. É esse o grande dilema. De um lado temos a população local, que fica feliz com o sucesso deste negócio. E do outro, a preocupação geral com a ilha, que deve continuar verde. Como em todos os tipos de negócio, há sempre esse problema. Aqui e em outros locais. Com a sua lagoa rica em peixe e protegida por uma barreira de coral, Kayangel oferece aos seus habitantes um quadro verdadeiramente idílico. Viver num paraíso não é assim tão fácil. Aqui todos dependemos da natureza. Aos olhos de um ocidental, isso parece muito romântico, mas é uma vida difícil. Temos de acordar bem cedo para irmos à pesca e podermos alimentar os nossos filhos. As mulheres têm de trabalhar nos campos durante cerca de 8 horas, isso se quiserem assegurar a subsistência das suas famílias. A maioria dos habitantes quer ir para Koror. Atualmente, apenas umas 60 pessoas vivem em Kayangel, numa população total de cerca de 500 habitantes. Restam aqui muito poucas pessoas. Essas pessoas amam a sua ilha natal, mas a vida aqui é muito dura. Estamos em Koror, a grande cidade de Palau, que conta com 13.000 almas das 21.000 que habitam a ilha. O mesmo é dizer que tudo acontece aqui à volta de uma rua principal. A influência da antiga potência tutelar, os Estados Unidos, é bem visível um pouco por todo lado. O país só é independente desde 1994. A ilha tem poucos recursos naturais. Vive do turismo e de apoios provenientes do estrangeiro. Muitos jovens irão fazer os seus estudos universitários no Havaí, em Guam. Alguns tentarão a sua sorte no estrangeiro, deixando para trás o seu país natal.
Contudo, tudo se faz para sensibilizar os jovens no que ao seu ambiente natural diz respeito. O mergulho também faz parte das disciplinas obrigatórias incluídas no liceu. Navot vive em Palau desde os seus 15 anos de idade e gera um dos principais centros de mergulho. Assegura a parte prática do ensino aos jovens e tenta transmitir o seu empenho na preservação das Rock Islands. Conhece particularmente bem a fragilidade dos pólipos, esses animais que formam os corais. Há 10 anos passou-se qualquer coisa que se continua a fazer sentir ainda hoje, um pouco, por todo o mundo. A temperatura de algumas zonas do globo aumentou. E, nesse caso, o que acontece é a morte dos pólipos. Quando isso acontece, o coral perde a sua cor. Normalmente, de que cor são os corais? Rosa, azuis, vermelhos e, por vezes, amarelos, certo? Quando se dá o chamado branqueamento, o pólipo morre e o coral torna-se rapidamente branco, de um branco intenso. Isso significa simplesmente que está morto. Ok, temos de saltar deste lado do barco. Estão prontos? Partida! Este ecossistema coralífero é um dos mais ricos no mundo. Estima-se que possa abrigar cerca de 1.400 espécies de peixes que aqui encontram refúgio e alimento. Mas com o aquecimento provocado pelo fenómeno El Niño, um terço do coral da ilha branqueou em 1998. Felizmente bem protegido, acabou por ir recuperando o terreno progressivamente. Os recifes de Palau redescobriram a sua cor. Para proteger ainda mais este património, Palau lançou uma iniciativa conjunta com os países vizinhos. Com o desafio Micronésia, os vários Estados estão agora empenhados em proteger até 2020 um terço dos recursos marinhos na orla das costas. Se forem até às Caraíbas, à superfície, tudo parece virgem. Mas ninguém se apercebe de que debaixo de água está tudo morto. A maioria das pessoas não mergulha e, por isso, não faz a mínima ideia do que se passa debaixo de água. É por isso que temos um papel importante a levar a cabo. Também demos formação de mergulho ao antigo presidente de Palau. Durante 8 anos, mergulhou regularmente. E para nós foi um interveniente precioso na proteção do ambiente. E espero que o novo presidente comece também a praticar mergulho. Há no coração das Rock Islands uma estranha curiosidade. A ilha de Mer Cherchar abriga um lago marinho. Há mais de 50 lagos semelhantes em Palau, mas este é o mais conhecido de todos. Há alguns minutos de subida no meio da selva e depois a descida pelo lado oposto para acedermos ao lago interior, no que se assemelha a uma cratera. Uma água translúcida a 31 graus centígrados, nada mais normal em Palau. Mas quando mergulhamos, encontramos um universo inteiramente novo.
Right over there. São aos milhões. E têm o nome de mastígias Papua et Pisoni e são inofensivas para o homem. Há 10.000 anos, estas medusas foram isoladas das suas congêneres da lagoa e encontraram neste lago as condições ideais para o seu desenvolvimento. O seu comportamento é único. Invariavelmente, todos os dias, levam a cabo uma migração complexa dentro do lago. Aos milhões, seguem os raios de sol, vitais à sua sobrevivência, evitando as partes povoadas de anémonas que lhes são fatais. Estas particularidades intrigam há anos os investigadores. Sharon Patris, bióloga, dedica-se ao estudo do Lago das Medusas desde 2006. Partilha o seu terreno de estudo com os turistas, o que nem sempre decorre sem problemas. Ainda que seja único, este lago vive sob a ameaça constante dos visitantes. Por exemplo, pensamos que foram eles que introduziram no lago uma espécie invasiva de anémona. Chama-se Aiptasia e é também conhecida por peste dos aquários. E este lago é um pouco como um aquário. É uma mistura de água salgada e de água salobra. É possível que tenha sido um turista a trazer uma rocha, um crustáceo com anémona, que foi observada pela primeira vez em 2003 perto do pontão. Depois começou a estender-se para todo o lado. Em 1999, as medusas tinham desaparecido completamente do lago. Pensou-se logo nos turistas e nos cremes solares que as poderiam ter envenenado. Mas os cientistas acabaram por encontrar a chave do enigma. Tal como no caso dos corais, também o El Niño teve aqui a sua influência fatal. A temperatura subiu aos 34 graus e as medusas simplesmente desapareceram. Depois, com a descida da temperatura, assim que voltou à normalidade, as larvas puderam dar origem a novas medusas. Reapareceram e povoaram de novo o lago. São atualmente cerca de 6,9 milhões. O dia chega ao fim para Ken e para os turistas que acompanha. Num piscar de olhos, as paredes rochosas dão lugar a um pântano. Chamamos Long Lake a este local. É um canal estreito entre os pântanos que permitem filtrar a água, o que explica a sua limpidez. É um desovadouro para os peixes. Os alevinos vêm para aqui porque estão protegidos dos predadores. Crescem ao abrigo e, uma vez suficientemente crescidos para se alimentarem sozinhos, deixam este local. Enguias, caranguejos vermelhos, aqui a fauna é tão rica quanto a flora verdejante. Se avançarem lenta e calmamente, talvez tenham a oportunidade de ver alguns crocodilos. Esta espécie de crocodilo pode atingir os 5 metros de comprimento.
Mas não se preocupem com o perigo, pois foge dos homens como se da peste se tratasse. A viagem termina ao final do dia, na ilha de Oolong. Foi aqui que Palau teve o primeiro contacto durável com a Europa e com os europeus. Em 1783, o capitão inglês Henry Wilson naufragou e aqui passou 6 meses acolhido como um hóspede pelos habitantes de Palau. Aqui na ilha o meu trabalho é um dos melhores. Permite-me vir até estes locais maravilhosos e desfrutar deste paraíso enquanto é tempo, porque tudo isso irá mudar no futuro. O que é que vai mudar? Com o aquecimento climático e com a poluição, claro. Por exemplo, as águas estão continuamente a subir. Durante a lua cheia, a maré sobe até ali abaixo e traz mais areia, que depois cobre o coral, o que significa que há cada vez menos alimento para os peixes. Esse é apenas um dos efeitos do aquecimento do clima. Este pequeno paraíso está a milhares de quilómetros de distância, mas a sua sorte depende muito dos nossos comportamentos. Versão portuguesa Santa Claus, audiovisual.